Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 1, capítulo 1 de mecânica. Como estamos falando no capítulo 1 sobre unidades de medida, a gente vai dar continuidade aqui a esse tema, né? Então eu separei aqui uma aulinha muito importante para quem quer aprender física, aprender um pouquinho de ciência. Notação científica. O que é a notação científica e ordem de grandeza? Notação científica é uma forma que a gente tem de expressar algumas grandezas com ordem de grandeza muito elevada ou muito baixa. Expressar essas grandezas de uma forma mais simples, de uma forma que fique simples para que possamos fazer contas com essas grandezas, né? E também sem muita complicação na hora de entender esse número, correto? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos já tentar ao que interessa. Massa da Terra. Se fôssemos escrever a massa da Terra, né, você vai encontrar nos livros aí esse valor arredondado. Então você vai encontrar algo do tipo 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Isso é a notação científica, né? Se não fôssemos escrever isso em notação científica, teríamos que escrever a massa na notação decimal. E aí nós teríamos algo assim, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok? Ufa! Terminamos. Isso aqui é a massa da Terra em notação decimal, ou seja, 24 casas após a vírgula. Como a vírgula do 6 está logo após dele, você terá 24 zeros. Então, a notação científica ela facilita fazer contas, somar, multiplicar, dividir números muito elevados, né? Isso aqui é uma ordem de grandeza altíssima. E o que é essa ordem de grandeza? É dizer se aquela grandeza está na ordem dos milhares, das centenas, das dezenas de milhares. Perfeito? A gente vai ver isso aqui no decorrer da aula de hoje. Então, a notação científica tem uma regra para que possamos escrever essa notação científica. Então, a notação científica ela é um número, né? Um n aqui, ó, multiplicado por uma potência de base 10. Né? Então, você tem n vezes 10 a x aqui. Que é isso? Quem são esses caras? O n está aqui, ó, o nosso exemplo é o 6. Né? A potência de base 10, 10 a 24, x é o 24, é a potência, que vai indicar a ordem de grandeza desse número. Então, só que tem uma regrinha, né, para a gente fazer isso. Esse n, necessariamente, ele tem que estar situado entre 1 e 10. Tudo bem? Ou seja, se a gente pegar aqui um outro exemplo que eu coloquei aqui, se a gente pegar esse 62,5 vezes 10 a terceira, perceba, esse cara está em notação científica, mas ele está fora da norma, né, da regrinha. Não é que o número esteja errado, mas é que ele não está seguindo os padrões de escrita, né, os padrões científicos de escrita. Então não custa nada aprender isso da forma mais correta. Esse 62,5 ele não pode ficar assim. Por quê? Porque ele esse n aqui, ó, ele não está cumprindo, né, o formato da notação científica, que tem que estar situado entre 1 e 10. Então a gente teria que melhorar isso. Teríamos que escrever 6,25. Olha lá, 6,25 está situado entre 1 e 10. Vezes 10 a quanto? Para que esse número não fique diferente, né, só por você mexer na notação aqui na vírgula, a gente pode fazer assim, ó, o que é 62,5 vezes 10 a terceira? É assim, ó, 62,5. E aqui ele está dizendo que você tem que multiplicar esse cara por 1000, né? Você tem que 10 a terceira são 3 zeros. Então, você teria que multiplicar esse camarada por 1000. Numa linguagem mais simples, andar 3 casas para a direita. Então, quantas casas você já tem aqui? Você já tem uma, então está faltando duas. Então, ó, 62,5, uma.
2, 3. Olha lá. 62,5 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 62.500. E qual que é a forma correta de se escrever isso na notação científica? É a gente deixar esse cara situado entre 1 e 10, né? E aí vezes uma potência de 10. Aí é que está. Quando nós escrevemos o número inteiro, a vírgula dele está aqui, né? Do inteiro está após o último algarismo. Então, na verdade, a gente está tirando essa casa daqui, essa vírgula daqui, e trazendo lá para o 6. Então, isso aqui vai virar agora 10 à quarta, porque, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Tudo bem? Então, você tem uma equivalência aqui, ó, nesses números. Para a gente entender isso melhor, eu coloquei quatro exemplos bem simples aqui. Então, eu tenho um número aqui, ó, 3.250. Como que eu escrevo isso em notação científica? Né? Posso colocar 32,5? Eu até posso, mas não está seguindo a norma. Então, vamos fazer a coisa direito. Então, a gente vai escrever um número situado, né, aqui, com esses algarismos, entre 1 e 10. Seria 3,25, fechado? Vezes uma potência de 10. Agora, a gente vai olhar aqui, ó, esse número ele é maior que 1. Né? Esse algarismo, 3.250, ele é maior que 1. Significa que o expoente que vai aqui, ele é positivo, tudo bem? Então, nós tiramos essa vírgula daqui, ó, e a trouxemos para onde? 1, 2, 3, para cá, não foi? Você andou 3 casas, então 10 à terceira. Fechado? Se você pegar 3,25 e multiplicar por 1.000, você retorna para esse número aqui na notação decimal. É a coisa mais simples que tem. Peguei um outro número aqui aleatório, 12.755. Como eu escrevo esse cara em notação científica? A gente vai pegar a mesma ideia que fizemos aqui no A. A gente vai colocar o número n situado entre 1 e 10. Posso fazer 12,7? Puxa, não posso, porque 12 passou de 10. Então, eu vou ter que pegar 1,2755, ok? Vezes uma potência de 10. Como esse cara é maior que 1, né, um número muito grande, 12.000, o expoente dele é positivo. Né? Então, trouxemos essa vírgula que estava aqui, um número inteiro, trouxemos para cá. Olha lá. Quantas casas você andou? 1, 2, 3, 4. Então, vezes 10 à quarta. Tudo bem? Tranquilo? Simples, simples demais. Não tem muito segredo, não. A gente precisa deixar essas coisas pequenas. Não podemos deixar essas coisas pequenas atrapalharem a nossa vida no aprendizado da ciência. Então, a gente tem aqui, ó, o item C. O item C eu coloquei 0,045. Como eu escrevo esse cara em notação científica? Então, eu tenho que colocá-lo, né, numa base n aqui, situada entre 1 e 10. Então, a gente já vai fazer assim, 4,5. Fechado? Só que vezes uma potência de 10. Só que esse cara, ele é um número muito pequeno, né? Ele é uma fração, não é um inteiro, é menor que 1. Então, esse expoente será negativo. Essa é a jogada. E aí, quantas casas a gente andou para trazer essa vírgula daqui até o 4,5? 1, 2, 3. Então, vezes 10 a menos 3. O que é escrever 10 a menos 3? É dividir por 1.000. Então, se você pegar esse 4,5 e dividir por 1.000, você retorna para esse número aqui. Tudo bem? Um último aqui para a gente fixar o conceito. Temos 0,0928. Novamente, tenho que situar esse cara entre 1 e 10. Então, está fácil aqui, 9,28. Vezes uma potência de base 10. Esse número é maior ou menor que 1? Esse número é menor que 1, né? Então, a potência aqui, negativa. Quantas casas você andou para trazer essa vírgula daqui até aqui? Você andou 2. Olha lá. Então, isso é 9,28 vezes 10 a menos 2. Fechado? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então, dando continuidade, a gente vai pegar um exemplozinho aqui só para vocês verem como isso é
Simples. A distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros, né? Quanto é esse número em notação científica? Então, ó, a gente tem que fazer conta com isso aqui é extremamente complicado, né? Fazer conta com isso aqui requer um pouco de tempo e é chato cá entre nós. Então, a gente vai fazer esse cara em notação científica. Eu tenho que situar esse número entre 1 e 10, lembra disso? Então, eu não posso fazer nem 149,6, nem 14,96, porque ainda está maior que 10. Então, ele vai ficar assim, ó, 1,496, fechado? Vezes uma potência de base 10. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, daqui, essa vírgula desse número inteiro, ela estava aqui, né? Para trazê-la até aqui, quantas casas nós andamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele é um número maior que 1, esse expoente é positivo. 1,496 vezes 10 à oitava. Tudo bem? Então, é quilômetros, né? Não podemos esquecer da unidade de medida. E aqui, eu coloquei para vocês 3 exemplos de como é muito mais fácil fazer conta, né, com notação científica. Como isso ajuda a gente demais. Imagine você ter que fazer essa operação aqui, ó, 0,00004 vezes 24 milhões. Meu, é muito ruim fazer uma conta dessa. Com a notação científica, a gente vai usar propriedades de potência, né? E vamos resolver essa continha bem fácil. Então, se a gente pegar esse item A para fazer, como que eu escrevo esse cara? Esse primeiro aqui. Isso aqui, ó, é 4, né? Situado entre 1 e 10, vezes 10 a quanto? Como ele é um número muito menor que 1, né? Menor que 1, potência negativa. E aí, para tirar essa vírgula daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5. Multiplicado por 24 milhões. Como que eu tenho que fazer isso? 2,4, fechado? E a vírgula desse cara está aqui, né? Então, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 a sétima. Aqui é propriedades de potência, multiplicação de potência de bases iguais. Então, nós vamos fazer essa continha aqui do lado, ó, no rascunho, né? 2,4 vezes 4, o nosso rascunho. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. Fechado? Uma casa após a vírgula. Então, isso é 9,6 vezes 10 a quanto? Aí, é uma questão de regra de potência. Na multiplicação de potência de bases iguais, conserva-se a base e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Menos 5 com mais 7, 2. Isso aqui é o resultado dessa continha aqui. É bem mais fácil cá entre nós, né, fazermos com notação científica. Vamos fazer mais um, para vocês verem como isso é tranquilo? Item B. Vamos escrever esse primeiro termo aqui, ó. Isso vai dar 8 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele é menor que 1, menos 7. Que multiplica, como que eu vou poder colocar esse número aqui? Esse número eu vou ter que colocar 1,2. Olha lá. Então, eu trouxe essa vírgula daqui para cá, certo? 1, 2, 3. Também é um número menor que 1. Vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Vamos pegar nosso rascunho aqui, ó, do ladinho, e vamos fazer 1,2 vezes 8, certo? 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Olha lá, que coincidência, não? Então, nós temos aqui uma casa após a vírgula, nós temos de novo 9,6. Só que agora vezes 10 a quanto? Na multiplicação de potências de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, menos 7 mais menos 3 é assim, né?
devo 7, passei a dever outros 3. Então, na verdade, eu devo 10. Fechado? Bem tranquilo também, né? E para encerrar esse nosso rascunho, o C. Olha o C, tem um número gigantesco aqui. Então, esse cara vai ficar 2, né? Que ele já situa entre 1 e 10. E quantas casas para eu trazer daqui essa vírgula até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 vezes 10 a nona. Vezes esse número gigantesco aqui, ó, que eu vou colocar como 3, né? 3, a vírgula está aqui. Então, para trazer daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 10 a décima. Tranquilo? Fácil? 2 vezes 3, 6. Potência de bases iguais à multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Vezes 10 a 19. Tá aí. Isso é fazer operação com notação científica. Fechado? Lógico, temos as regras de potência para obedecer, que infelizmente não é o foco do nosso curso aqui. Tá? Então, a gente está considerando que regras de potenciação é um requisito prévio, né, para que vocês possam acompanhar esse curso. Então, e a ordem de grandeza, hein? Como é que funciona? A ordem de grandeza é assim, ó. Ordem de grandeza é, na verdade, uma regra básica que a gente tem que obedecer. A ordem de grandeza ela toma como referência um número raiz de 10, que é a nossa base de contagem, né? A gente conta na base 10. A raiz de 10 ela é aproximadamente 3,16. Fechado? Então, quando a gente tem uma notação científica, você tem n vezes 10 elevado a x, não é isso? É isso que a gente escreve. Se o n for menor ou igual a 3,16, a gente mantém 10 elevado a x. Mas se o n for maior que 3,16, a gente tem que fazer 10 elevado a x mais 1. A gente tem que acrescentar 1. E assim a gente vai ter a ordem de grandeza. Então, é uma regrinha muito básica. Vocês vão ver que é tranquilo, não tem muita história, não. Então, eu coloquei aqui, para a gente poder ver como isso é bem fácil, um exemplozinho bem fácil. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? Então, vamos lá. O sino da igreja bate uma vez a cada meia hora. Então, em uma hora, né? Vamos lá. Em uma hora, esse sino vai bater quantas vezes? Esse sino vai bater 2 vezes, né? Uma vez a cada meia hora, fechado? Quantas horas nós temos em um dia? Em um dia, você tem 24 horas, então nós teremos 24 horas, né? Vezes 2 batidas por hora, não é isso? Olha lá, corta hora com hora. Você vai ter em um dia 48 batidas, certo? E o nosso dia, hein? Nosso ano tem quantos dias? Em um ano, nós teremos 360 dias, né? Vezes 48 batidas por dia. Não é assim? Corta dia com dia. Vamos fazer nosso rascunho? 360 vezes 48. 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 8, 24. Com mais 4, 28. Fechado? Vamos apagar para a gente não se confundir. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. 14. Olha lá. 0, 8,
12, 7 e 1. Que número é esse? 17.280. Então, em um ano, nós teremos 17.280 batidas, né? 287 vezes esse sino bate. Apagando o nosso pequeno rascunho aqui, a gente vai tirar a ordem de grandeza. Consigo escrever isso em notação científica? Lógico que eu consigo. Se eu quiser escrever isso em notação científica, então vamos lá, em notação. Em notação científica, nós teríamos 1,728, fechado, situado entre 1 e 10. Lembra disso? Vezes 10 a quanta? Quantas casas nós andamos para tirar a vírgula daqui e trazê-la para cá? 1, 2, 3, 4. Então, vezes 10 a quarta, mais 4 porque é um número maior que 1, tudo bem? Agora nós vamos olhar a ordem de grandeza. Portanto, a ordem de grandeza desse número é o seguinte, o nosso n é esse camarada aqui, né? Ó. Nosso n é maior ou menor que 3,16? Ele é menor, ó. Ele é menor que 3,16. Portanto, eu mantenho 10 à quarta. A ordem de grandeza desse número é 10 à quarta. Simples assim. Se o n fosse maior que 3,16, que é a raiz de 10, nós teríamos 10 à quinta. Seria o x, que é aqui, 4 mais 1. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula aí sobre notação científica e ordem de grandeza. Até a próxima aula. Vejo vocês na próxima aula.